Olá, tudo bem? Que Deus abençoe você. E nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Estamos no Novo Testamento, capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E eu peço que você dê o seu gosto, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não deixe de nos seguir, tá bom? Vamos pedir a direção de Deus? Ó meu Pai, nós estamos meditando na Tua Palavra e eu peço que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Nos dá o entendimento do que o Senhor falou naquele tempo e está falando hoje também. E a Tua Palavra ela é tão atual quanto foi naqueles dias. Por isso, abre-nos o entendimento, ilumina-nos. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Comentário: guardai-vos. Deus sempre pesa a intenção do coração do homem em tudo que ele faz. Algo que aborrecia muito o Senhor Jesus era a maneira como os fariseus faziam suas obras. A preocupação deles não era em agradar a Deus, e sim ser vistos e elogiados pelo povo. Há muitos cristãos assim, querem o reconhecimento e o louvor dos homens pelo seu trabalho. E quando isso não acontece, chegam a se rebelar, pois seus motivos são pessoais e egoístas. Isso é péssimo diante do Altíssimo, pois tudo o que fazemos deve ser exclusivamente para a sua honra e glória. 1 Coríntios 4:5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá do louvor de Deus o louvor. Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Por isso que Deus vê as nossas intenções, Ele vê o que está dentro de nós, não o que está no exterior. No 2. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. O que o Senhor Jesus queria dizer era não esperar nada dos outros ao dar a sua oferta, né? Quando a Bíblia diz esmola, eu sei que, pelo menos na nossa geração, há um pensamento a respeito da esmola. Esmola é dado para uma pessoa que está na rua, um pedinte. Mas a esmola que ele fala aqui é a esmola no sentido de oferta. Por isso que quando nós damos a oferta, não estamos dando qualquer oferta, mas ofertamos o que temos de melhor para dar para Deus. No 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. O comentário diz assim: quando orares, falar com Deus em particular é tão importante que o próprio Jesus se afastava dos discípulos e das multidões para ir em um local isolado a fim de conversar com o Pai. Os heróis da fé do passado, como Abraão, Jacó, Moisés, Davi, Daniel e tantos outros, do mesmo modo cultivavam esse hábito. A oração coletiva também é muito importante e deve ser praticada, mas não substitui nossos momentos a sós com o Senhor. O que nós fazemos no secreto, Deus vê. E logo depois a honra é pública, quer dizer, todos vão saber que Deus honrou você, né? No 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Isso não anula você orar. Às vezes a pessoa pega aqui e fala: não, eu não vou pedir porque Deus já sabe o que eu quero, o que eu preciso. Mas é importante porque quando você fala,
você também está exercitando sua fé. No 9, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O comentário do 9, vós orareis assim. Quando o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, não era sua intenção que nós a usássemos literalmente todas as vezes que desejássemos falar com Deus. Ele quis deixar um modelo de como devemos nos comunicar com o nosso Pai Celestial. São muitos os aspectos de uma oração, mas os 3 principais são adoração, pedido e agradecimento. Então, ele começa falando e identificando a quem ele está orando, né? O Pai Nosso que está nos céus. E a segunda coisa também importante, o santificado. Eu entendo como santificado, como santo separado, como aquele que santifica a Deus, né? Através do seu caráter, do seu testemunho. Então, quando nós somos verdadeiros seguidores do Senhor Jesus, nós vamos mostrar o caráter divino através da nossa vida. A parte B do versículo diz: Pai nosso que está nos céus. A adoração é essencial para que possamos entrar na presença de Deus em oração. Ela enriquece a nossa humildade, mostra a sinceridade da nossa alma e dignifica, honra e exalta ainda mais o nosso Senhor. O Altíssimo é um Pai Santo, por isso seus filhos também devem andar em santidade. Devemos reverenciá-lo e honrá-lo em nossas orações e em nosso viver. Então, andar em santidade é exatamente isso. É você ser diferente de todo o resto do mundo. No 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Comentário: venha o teu reino. Esse deve ser o nosso maior desejo em tudo o que pedimos ao Senhor. Os salvos têm o reino de Deus dentro de si. Por isso desejam que esse reino seja também estabelecido neste mundo e no coração de todos os seres humanos. A vontade divina deve estar acima dos nossos interesses, pois o Altíssimo sabe o que é melhor para nós. Se pedirmos algo injusto, não seremos atendidos. Qualquer pedido que não tenha a finalidade de glorificar o Todo-Poderoso não é da sua vontade. E olha que interessante, né? Se há o reino de Deus, é porque também há o reino das trevas, que é o reino desse mundo. O mundo está entregue a esse reino, mas esse reino é seleto. Ele precisa ser conquistado. Então, ele falou: venha o teu reino. Então, o reino de Deus é estabelecido não do lado de fora, mas dentro de nós, para que então possa ser feita a vontade de Deus. Por exemplo, hoje as pessoas elas vivem completamente afastadas de Deus, né? Elas agradam a si mesmos, ela agrada aos outros, mas ela não agrada a Deus. Então ela vive afastada. A consequência disso é o pecado. E o pecado nos afasta de Deus. E afastado de Deus, estamos perto do mal. Perto do mal, o mal destrói mesmo. Ele cai em cima da pessoa e destrói a vida da pessoa. Mas ele falou: seja feita a tua vontade. Quer dizer, a vontade de Deus não é que você viva de acordo com esse mundo, mas de acordo com a vontade dele, que, guarde isso, é boa, agradável e perfeita. Quando você vive para os planos de Deus, você vai viver uma vida abundante, assim na terra como no céu, porque a vontade de Deus já foi feita nos céus. Quando o Satanás e os demônios, eles pecaram, houve uma rebelião no céu, então os anjos expulsaram ele de lá. Não houve mais lugar para o mal nos céus. Então, assim também, quando você estabelece o reino de Deus em você, na sua vida, o mal também não terá mais lugar na sua vida. No 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O comentário do 11, o pão nosso de cada dia. Devemos pedir a Deus o necessário para cada dia, sem nos preocuparmos com o dia seguinte. Ele supre cada necessidade dos que vivem na sua dependência e concede diariamente não somente o alimento para o corpo, mas também a saúde, a paz, a proteção e, sobretudo, a sua palavra, que traz ânimo e coragem para seguirmos em frente. No deserto, ele enviava a cada manhã o maná para o seu povo se alimentar e se suster. Êxodo 16:4. Então, quer dizer, o pão nosso, ele pode ser traduzido como a necessidade diária, assim como está lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e por ele ser o nosso pastor, nós não teremos falta de nada.
E o falta de nada não é apenas o material, mas sobretudo o espiritual. Por isso que o pão nosso, ele também representa a palavra de Deus. O homem não viverá só do que ele come, mas também de toda a palavra da boca de Deus. No 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O comentário do 12, ele diz, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Temos que ter consciência de que é preciso oferecer o perdão para podermos recebê-lo. Há pessoas que pedem perdão a Deus pelos seus pecados, mas não perdoam quem as ofendeu de alguma forma. Há pessoas que falam assim, mas não é ofensas? Tanto faz, seja dívidas ou ofensas ou pecado, né? Todos eles são da mesma ordem. A Bíblia fala dívida porque o nosso pecado gera uma dívida. Então, se eu feri você, se eu magoo você, eu gerei uma dívida para com você. Então, se você me perdoa, é como se você estivesse, então, me perdoando a dívida que eu cometi. Quando eu peço a Deus que Ele me perdoe a dívida, é porque só Ele pode me perdoar. Eu ofendi a Ele, eu fiquei em dívida com Deus, porque eu cometi o pecado. Então, o perdão é o perdão, literalmente, da nossa dívida do pecado. 13. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O comentário, livra-nos do mal. O diabo trabalha o tempo todo com a finalidade de destruir os que são de Deus. Não podemos vencer as suas tramas e armadilhas por nós mesmos, por isso precisamos seguir o conselho do Senhor Jesus e orar ao Pai, a fim de que Ele nos dê forças para podermos suportar e vencer as tentações. Somente o Eterno pode nos livrar e nos proteger de todo o mal. Por isso que o segredo da proteção do Salmo 91 começa nos primeiros versículos, o que habita no abrigo de Deus. Então, para que eu tenha a proteção do Salmo 91, eu preciso estar no abrigo de Deus. E eu posso traduzir o abrigo de Deus como o reino de Deus. No 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. O comentário, perdoar para ser perdoado. Essa é a regra de Deus para quem deseja ser perdoado. Enquanto a pessoa resistir em perdoar quem a ofendeu, o Senhor também resistirá a ela. Porém, não é perdoar apenas com palavras, e sim com sinceridade, no íntimo do coração. Certamente todo mal que fazemos contra o Altíssimo é muito maior do que o mal que alguém faz contra nós. E, no entanto, Ele nos perdoa diante disso, porque nós também não perdoaríamos. E as nossas ofensas são grandes, porque Ele morreu na cruz por nós. E o que nós estamos fazendo para não cometer pecados e não ofendê-lo? No 16, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seu rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuais, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Comentário, quando jejuares. O jejum é uma abstinência total ou parcial de alimentos que tem por finalidade fortalecer o espírito e buscar um contato mais íntimo e profundo com Deus, que é o Espírito. Por isso, consideramos o jejum uma oração mais fervorosa do que a feita com os lábios, porque nele há gemidos inexprimíveis da própria alma em busca de objetivos pessoais ou coletivos. Porém, o jejum não tem nenhum valor espiritual se, durante a sua prática, a pessoa não estiver em espírito de oração e humilhação diante do Senhor. Ou seja, é preciso ignorar o máximo possível das distrações e jejuar para chamar a atenção do Altíssimo e não das pessoas como fazem os religiosos. E o próprio Senhor Jesus fala que para vencer uma determinada casta de demônios é preciso estar em jejum e oração. 19.
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Comentário: não ajunteis. O Senhor Jesus mostrou nessas palavras a vulnerabilidade das riquezas. Normalmente as pessoas pensam que se juntarem bastante dinheiro conseguirão assegurar o seu futuro. Contudo, por mais que elas tenham o cuidado de guardar com segurança o que conquistaram, seus bens não estão livres de ladrões, traças e ferrugens, pois todas as economias feitas neste mundo estão sujeitas a diversos riscos. É o mercado que oscila, a moeda que varia, as crises financeiras e políticas, as doenças e etc. Jesus não está dizendo que é errado ter riquezas, e sim que não é certo colocar a confiança nelas. Quando uma pessoa serve ao altar de Deus com os seus bens e, sobretudo, com a sua própria vida, ela junta tesouros no céu, dos quais um dia desfrutará. Quando obedecemos a palavra do Altíssimo, ajuntamos riquezas espirituais em um lugar seguro onde ninguém pode tocar. Efésios 1:18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E aqui está um grandioso ensinamento, né? As pessoas, elas se preocupam em juntar os seus bens aqui nesse mundo, né? Juntar dinheiro, juntar herança, bens materiais. Quanto mais ela tiver, mais ela se sente segura. Mas aqui ele está falando que o verdadeiro valor do que existe, o valor do tesouro não está nesse mundo, está nos céus, né? Porque onde eu tenho o meu tesouro, ali está o meu coração. Seu tesouro pode não ser uma riqueza, mas pode ser uma pessoa. Então, aonde está o nosso coração? É ali onde o mal vai mais atacar também. No 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E aqui está uma grande explicação do porquê tem muitas pessoas vivendo em trevas. Porque os olhos dela para com os outros é mal. Ela vê todo mundo com malícia. Por exemplo, quando falamos da Igreja Universal, tem pessoas que só de falar Igreja Universal, elas criam um cenário negativo na mente delas. Elas nunca pararam para ver de outra forma ou ver o lado positivo. Elas se alimentam das fake news, das pessoas que falam mal, e elas acreditam naquilo piamente. No 23, se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a tua luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O comentário: não podeis servir a Deus e a Mamon. Não é contrário à vontade de Deus ter riquezas e uma vida regalada. A Bíblia nos diz que é o Altíssimo quem concede riquezas e honras ao ser humano. Provérbios 3,16. Ele faz isso não para que as pessoas se afastem dele, mas para que o sirvam. O problema é que muitos se deixam dominar pelo dinheiro, tornando-o seu senhor. Ou é Deus quem ocupa o centro da nossa vida, ou são os bens materiais. O Todo-Poderoso não divide o seu espaço com nada e ninguém. Quando Ele é Senhor, eu deixo de viver para a minha vontade, para os meus desejos, para o que eu quero, mas eu vou pensar na vontade dEle, de Deus. Eu vivo para Ele e eu sirvo a Ele. No 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Então ele está dando a importância, né? Nós devemos ter a importância das coisas na nossa vida. Quando eu priorizo as coisas de Deus, o material vai acontecer, né? Mas é natural o ser humano ter ansiedades, preocupações. Mas olha o que ele ensina. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta.
Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Jesus falou isso quando, por exemplo, os discípulos, eles estavam no barco, naquela tempestade, Jesus dormia. Quando Jesus então acalmou a tempestade e tudo, chamou eles homens de pequena fé. A pequena fé é a falta da fé, ou a ausência dela, né? É a dúvida. E o 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja como esse versículo 33, ela faz um sentido tão amplo quando nós lemos todo o versículo, né? Toda essa parte da ansiedade para baixo, quer dizer, nós temos necessidades, Deus sabe delas, Deus sabe que você tem necessidade de comer, de vestir, de morar, né? De ter uma vida de qualidade. Ele está consciente disso, mas ele mandou a gente priorizar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a sua palavra. Então, quando eu faço isso, né? Eu me dedico a Deus, eu faço do Senhor o meu pastor, ele se encarrega de que as demais coisas serão acrescentadas. É lindo isso, né? No 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Comentário, não andeis ansiosos. As preocupações fazem parte do dia a dia do ser humano. Em alguns casos, elas se tornam tão intensas que muitos são levados a fazer tratamentos psicológicos e até psiquiátricos para amenizar a ansiedade. E há quem não consiga viver sem os ansiolíticos ou calmantes, pois se tornaram dependentes desses medicamentos. Mas a confiança em Deus é a cura para toda ansiedade. Ao falar sobre como o Pai Celestial alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, o Senhor Jesus quis trazer a segurança e tranquilidade para a nossa alma. Todos nós temos várias necessidades e o Todo-Poderoso sabe disso. O que precisamos fazer é buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, ou seja, priorizar a vontade de Deus e obedecer a sua palavra. E todas as nossas necessidades serão supridas por Ele. Filipenses 4,19, o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando ele diz, basta cada dia o seu mal, ele quis dizer o seguinte, que todos os dias nós vamos ter que enfrentar leões. Então viva o hoje, não se preocupe com amanhã. Deus está lá amanhã. Então se concentre em resolver seus problemas hoje. Há pessoas que, por exemplo, elas são tão ligadas, né, ao seu passado que elas não vivem o presente, né? O futuro então fica desconhecido. Quando a pessoa vive hoje, né, ela vive um dia de cada vez, então amanhã, quando chegar amanhã, eu resolvo o que eu tenho para resolver amanhã. Bom, espero ter ajudado, que o Espírito Santo continue falando consigo através desse capítulo tão forte, tão maravilhoso, que o Espírito Santo convença você de se entregar ainda mais para Ele, tá bom? Deus abençoe.